E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hugo, professor de Física. Então, o objetivo do vídeo de hoje é falar um pouco sobre as leis de Newton. No caso, parte 2, porque agora eu vou falar para vocês sobre a primeira lei de Newton, ok? Então vamos lá, sobre a primeira lei de Newton, mas antes um pouco de história. Newton, né, propôs leis de Newton para o movimento, tudo baseado no conceito que vimos na aula anterior relacionada à força. Então, vejam só os questionamentos. O que provoca o movimento? Como um corpo se mantém em movimento? Por que o corpo para? O que faz a velocidade de um corpo variar? O que vai responder tudo isso? A força. O que provoca o movimento? Se um objeto está parado, eu aplico força nele, ele vai se movimentar. Como um corpo se mantém em movimento? Eu preciso manter uma força aplicada nele, porque o que acontece? Se você empurra uma caixa sobre uma superfície, vai haver o atrito. Para que ela se mantenha em movimento, eu preciso continuar fazendo força na caixa, porque o atrito é uma outra força contrária ao movimento. Estão percebendo? O que faz a velocidade de um corpo variar? Se você está andando uma determinada velocidade, alguém vem e te empurra, faz uma força a favor do movimento, a velocidade vai variar. Então, tudo isso relacionado às leis de Newton, respondido através da força que vai compor para a gente as três leis de Newton. Então, vejam só, Isaac Newton estudou o efeito da força sobre o movimento dos corpos e formulou três princípios básicos, que são as três leis de Newton. Nessa aula, nesse vídeo, nós vamos verificar a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia de Galileu e a primeira lei de Newton. O que é inércia? Vocês já devem ter ouvido falar, preciso romper a inércia. A inércia está me complicando. A inércia nada mais é do que uma espécie de resistência que um corpo oferece à mudança do seu estado de movimento. Então, inércia é exatamente isso. Se um corpo está parado, ele vai continuar parado. Se um corpo está em movimento com velocidade constante, ele vai continuar com aquela velocidade constante. A menos que, já vou até adiantar aqui, haja a atuação de uma força. Então, Galileu foi quem primeiramente entendeu a relação entre força e movimento. Seus estudos foram fundamentais para que, posteriormente, Newton formulasse a primeira lei do movimento. Olha só, é, aqui, isso aqui retrata as ideias de Galileu. Ele percebeu que se eu colocar uma bolinha e fizer um plano bem inclinado aqui, ele vai chegar numa posição final. Se eu estender essa, diminuir a inclinação, ela vai chegar numa mesma altura, porém percorrendo uma distância maior. E se não houvesse essa inclinação, se não houvesse a resistência, o que acontece? Galileu, o que ele imaginava? Se um corpo está em movimento com a ação de uma força, esquece o atrito, ele vai continuar em movimento até ele parar. Isso é o que o Galileu achava. Mas não, se não houvesse o atrito, ou a diferença na inclinação aqui, se eu colocar a bolinha aqui em cima e soltar, ela vai caminhar indefinidamente. A gente nunca vai saber a posição dela, porque não tem atrito, não tem nenhuma força contrária. Ele vai continuar andando indefinidamente. Então, vejam só, a experiência de Galileu, quanto menos inclinada é a segunda rampa, maior é a distância percorrida pela esfera. Quando o plano é horizontal, se não houver atrito, a esfera vai continuar em movimento indefinidamente. Por quê? O que faz a esfera parar? É a inclinação, que vai fazer a diminuição, no caso da energia, que ela vai parar em um determinado momento, mas a altura que ela vai chegar mesmo, ela só vai percorrer uma distância maior. Então, olha só, a primeira lei de Newton é formulada dessa maneira, vejam só. Na ausência de forças, ou se a resultante delas for zero, certo? Um corpo em repouso continua em repouso, e um corpo em movimento tende, por inércia, a seguir
em linha reta com velocidade constante. É o que eu falei. Se o corpo está parado, ele vai continuar parado. Se ele está em movimento, ele vai continuar em movimento, a menos que haja uma força que o acelere ou diminua, e o corpo que estava parado, uma força que o coloque em movimento. Inúmeras aplicações do princípio da inércia em situações podem ser facilmente realizadas. Se você puxar rapidamente uma toalha bem lisa, os objetos que estiverem em cima permanecerão em seus lugares. Por quê? Se não houvesse o atrito aqui embaixo, ou o atrito mínimo, eu não estou fazendo força na garrafa, estou puxando a folha embaixo dela. Então, se eu puxar bem rápido, eu minimizo o atrito, eu consigo tirar ela sem que a garrafa se mova. O mesmo vale para a moeda. Entendem? Então é isso, princípio da inércia. Outro exemplo aqui, olha só. Eu não vou nem ler o que está escrito aqui. Supondo um acidente, a pessoa está sem o cinto de segurança, ela está dentro do carro. Então, olha, se ela está dentro do carro, eu olhando aqui do lado de fora, o carro e a pessoa estão em movimento. O que acontece? Quando o carro bate na parede, o carro cessou o seu movimento, porque ele bateu. Mas a pessoa que estava dentro, vamos dizer, sem o cinto de segurança, ela tende a continuar o movimento. Porque ela está em movimento, não tem nenhuma força atuando nela, ela vai continuar o movimento. Por isso que ela é jogada para fora. Por isso, as pessoas têm que se conscientizar de utilizar sempre o cinto de segurança, que ele vai impedir, o que ele vai fazer? Vai fazer uma força contrária que vai impedir que ela seja jogada para fora, tá bom? Então, agora eu vou fazer alguns exercícios aqui para a gente estar comentando sobre as leis de Newton, no caso, a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu havia comentado, aqui 4 exercícios para a gente estar trabalhando sobre a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Então, a primeira aqui, num ônibus espacial orbitando no espaço, você tem em suas mãos duas caixas idênticas, uma cheia de areia e uma outra cheia de penas. Você pode dizer qual é qual sem abri-las? É simples, né, pessoal? Vejam só. Se eu tenho, vamos dizer aqui, uma caixa de areia. Supondo que o tamanho dela ela pese, tem uma massa de 50 quilogramas. E a outra aqui, a caixa do mesmo tamanho, né? Cheia de penas, que vai pesar, vamos pôr, 10 quilos. Cheia de penas. Se eu aplicar uma força nessa daqui e aplicar a mesma força nas penas aqui, qual vai se movimentar mais rápido se eu aplicar a mesma força? Obviamente, essa daqui vai se movimentar mais rápido. Por quê? Primeira lei de Newton. A massa corresponde à inércia. Então, quanto mais pesada é um objeto, um corpo, maior é a sua inércia. Então, maior é a dificuldade em colocá-lo em movimento. Por isso, eu posso dizer qual é qual sem abri-las, aplicando uma força idêntica em cada uma delas. A que se movimentar mais rápido é a que está cheia de penas, a que se movimentar mais devagar é a que está cheia de areia. Ok? Número 6 agora. É correto dizer que o cinto de segurança de um automóvel anula a inércia dos passageiros? Olha só. O cinto, a 6, ele não anula a inércia. Não anula a inércia. O que ele faz quando eu comentei sobre o exemplo? A inércia, pessoal, é a massa do corpo, é a tendência que ele tem em ficar parado ou movimento constante.
com velocidade constante. Ele não anula inércia. Por quê? O que ele faz? Ele faz uma força contrária que vai fazer com que o movimento das pessoas de ser jogada para frente seja diminuído, né, seja reduzido para que as pessoas não sejam, né, arremessadas, né, sofram, né, danos físicos. Então, essa é a ideia da número 6. A 7. Se a tendência dos corpos em movimento é permanecer em movimento retilíneo uniforme, por que uma bola, quando chutada, vai diminuindo sua velocidade até parar? Quando eu chuto uma bola, ela vai andando, vai percorrendo. Mas eu tenho uma força contrária chamada força, ela vai esfregando no chão, podemos dizer assim, que é a força de atrito. Aí temos diversas maneiras de analisar esse atrito. Tem a força de atrito com o próprio solo, a força de atrito com o ar. Se houver uma inclinação, esse atrito é maximizado. E isso faz com que a tendência é que ela pare. Ok? E a nossa 8ª questão. Durante uma aula de ciências, seu colega pergunta se a inércia é uma força. Do ponto de vista científico, qual seria a melhor resposta para dar ao seu colega? Então, pessoal, a gente viu que a inércia... O que é inércia? Inércia. Ela está relacionada à massa do corpo, que é a tendência ao corpo ficar em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Isso é inércia. Então, inércia não é uma força, é um estado, é a tendência do corpo em manter o seu estado de movimento ou de repouso. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Tá aí os 4 exercícios.